Olá amigos, 28 de março de 2013, legítima defesa em foco. Muitas pessoas partidárias do direito de legítima defesa, atiradores desportivos, pessoas de bem que representam uma posição filosófica no nosso país, que representam uma categoria extremamente importante para o país em termos desportivos e em termos de formação de uma segunda reserva, aparentemente ficaram espantadas com uma entrevista publicada na Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, um dos maiores do país, editado na capital paulista, do sempre candidato, sempre pretenso candidato à presidência da República, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, o senhor Aécio Neves, que foi governador de Minas Gerais, hoje senador da República, um dos próceres aí da nossa política. Isso porque Aécio Neves falou sobre a questão do desarmamento e parece que traçou lá a sua fala, ou o seu artigo, em termos bem elogiosos ao tal do Estatuto do Desarmamento, como fazem todos aqueles que estão no poder. Também, num dos trechos, deu a entender, através de uma linguagem pouco clara, que, na opinião dele, o Estatuto do Desarmamento, as disposições do Estatuto do Desarmamento, deveriam ser impostas, deveriam não ser obtidas voluntariamente através das lacrimosas, chorosas campanhas de desarmamento, mas sim impostas, talvez sugerindo que o governo, com todo o seu poderio, desencadeasse uma operação em todo o país para perseguir os portadores de armas de fogo, os possuidores de armas de fogo registradas, porque o cidadão registra sua arma em atendimento à lei, e quem sabe invadir os lares dos brasileiros em massa, à cata de armas de fogo, à busca de armas de fogo e prendendo em flagrante delito milhões dos nossos compatriotas, talvez por um problema burocrático, talvez por uma falha excusável, um mau entendimento excusável da lei, que tenham armas em casa pacificamente para a defesa do lar, para a defesa da família. Parece que foi isso que o senhor Aécio Neves sugeriu. E espantou os nossos amigos, ou pelo menos alguns dos nossos amigos. Meus amigos, não se espantem com Aécio Neves. Não se espantem com a posição do partido dele. Essa sempre foi a posição do partido dele, desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Lembre-se que o precursor do Estatuto do Desarmamento, uma lei draconiana, já foi uma lei muito dura que violava muitos direitos. A lei de 1997, que veio praticamente promover, já desde então, não com tantos dispositivos como a lei de 2003, o desarmamento civil, o desarmamento das pessoas de bem. Uma lei montada não para atuar sobre o crime, sobre o poderio do crime e promover o desarmamento do criminoso que utiliza as armas de fogo para praticar toda sorte de violência, mas o desarmamento civil, o desarmamento das pessoas de bem, que no entanto foi derrubado pela vontade popular no referendo de 2005. Não se espantem com a posição desse suposto prócer. Não pensem por um instante que se esse homem chegar ao poder, em termos de desarmamento civil, em termos de perseguição às pessoas de bem, que têm armas para a sua defesa e defesa do seu lar, será ele diferente do que foi o maligno ex-presidente da República e diferente do que foi o atual poder, o atual poder. Nem pensem. Essa é a posição deles e nunca ocultaram essa posição, nunca disseram o contrário. Foi o partido de Aécio Neves que começou o processo legislativo que desaguou no Estatuto do Desarmamento em 2003. O que nós temos é de nos opor a essa gente, nos opor com todas as nossas forças a essa gente. A posição
posição expendida por ele poderia resultar em coisas amplas no país, à semelhança do que vimos recentemente num pequeno município lá no estado de Minas Gerais, que é o estado de Aécio Neves. Nessa notícia que vamos desmostrar com o link aqui, verificamos que a força policial no município de São Francisco, lá em Minas Gerais, executou uma ação na zona rural através de uma denúncia anônima e apreendeu lá 24 armas de fogo em mãos de cidadãos comuns. Mas sabem que armas de fogo? A fotografia vai lhes mostrar. Velhas espingardas, velhas carabinas de calibre 22, de que depende muitas vezes, para a sua segurança, o morador da zona rural. Depende até, em certos casos para a subsistência, o morador da zona rural. Para a defesa até do seu rebanho, o morador da zona rural. Uma violência praticada contra cidadãos comuns, pessoas humildes, pessoas simples. Não foi uma operação contra bandidos. Os bandidos estão aí, armados com todo um poderio, com todo o alto poder de fogo, com toda a metralha que eles conseguem através do tráfico ilícito internacional de armas de fogo e munição. Este sim que deveria ser combatido com toda a força pela Polícia Federal. Isto é uma ignomínia. E o que parece pretender a Aécio Neves, e eu intimamente tenho convicção de que pretende, é que o microcosmo dessa ridícula operação policial de São Francisco, Minas Gerais, se espalhe para todo o país. Esse não é o nosso governante. E que Deus nos ajude, que nós tenhamos no próximo pleito eleitoral a quem escolher. Está difícil. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.